Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, onde você pode saborear um excelente almoço, né? E também da Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. Mas se você quiser fazer uma visita, a Prismac Turismo fica ali no setor hoteleiro norte, no edifício Garvey Parque Hotel. Mas hoje o nosso programa vai estar recheado, né, de assuntos, né, da comunidade, né, que tem acontecido em Brasília, principalmente na última semana, né, e temos aqui uma matéria muito boa sobre a questão da segurança, principalmente no setor comercial sul. Mas, abrindo o nosso programa, nós temos aqui a nossa bancada cheia, né, aqui do meu lado, de retorno, nosso companheiro Luiz Solano, já completamente recuperado da cirurgia, né, que se submeteu, e o nosso companheiro João Eduardo Zisma, né, que é o nosso articulista político, né, e o Solano já estava doido para dar o bom dia aí para o nosso telespectador, né, Solano? Com certeza, Al Ribeiro, João, nós temos boas matérias para hoje, inclusive falando ainda da segurança no Distrito Federal. Não é mais segurança, é insegurança que está assolando, preocupando e assustando toda a população da capital federal. Esse assunto nós fizemos, inclusive, em loco, lá no setor comercial sul. Bom, bom dia, amigos da TV Brasília, aqueles que assistem aqui, que nos acompanham todo sábado, né? Solano, bom dia, bom retorno. Está enxergando cada vez mais. 100%. Enxergando mais do que deve. E o Solano trouxe aqui uma surpresa interessantíssima. O jornal Ação Popular, que é um jornal que circula, de grande circulação lá na cidade de Aracaju, em Sergipe, trouxe na primeira página uma chamada do programa Tribuna Livre. Olha aí, nós estamos ultrapassando as barreiras do Distrito Federal, né? Então, graças a Deus, o programa está tendo repercussão até lá, em Aracaju. E eu creio que também no Pará, né, Solano? Com certeza, lá no Pará ele aparece também. É isso aí. Você tá vendo aí? É por isso que é bom a gente ter assim, né? O repórter do Planalto está falando para o mundo, no Brasil e para o mundo. Exatamente. Mas, João, nós temos essa matéria sobre a questão da segurança e até fizemos uma entrevista com o prefeito, aliás, o presidente da Associação Comercial, do Distrito Federal, Kleber Pires, e ele tocou em alguns pontos, principalmente a questão da segurança ali no setor comercial sul. Nós vamos colocar a entrevista e vamos colocar algumas imagens enquanto a gente vai conversando aqui. Nós temos uma preocupação muito grande hoje, não simplesmente no setor comercial sul, como na área central da cidade. Infelizmente o craqueiro tomou conta, nós temos aqui os falsos franelinhas que tem um tráfico de droga permanente no centro da capital federal e a cada dia fecha novas empresas buscando os grandes centros de concentração das empresas. Temos hoje mais de 90 lojas fechadas dentro do setor comercial. É o caos que estamos vivendo no centro da capital federal. Mas a situação do setor comercial sul realmente é impraticável, né? É uma questão de uma ação coordenada, que não há coordenação vamos dizer assim, das equipes que devem trabalhar em favor da segurança. Que não é só, quando a gente fala de segurança, não é só a Secretaria de Segurança, não. Claro, sem dúvida. Polícia Militar está subordinada, Polícia Civil, mas entra aí a questão da SEB, entra a questão, os mendigos, entra a questão do pessoal dos drogados, e aí entra a política da Secretaria de Saúde. Enfim, tem que haver uma coordenação, uma equipe que coordene isso e que comande todo esse processo. Porque não adianta cada um faz um pedacinho, não conversa um com o outro e fica aquela maior bagunça. Quer dizer, os comerciantes estão encarcerados, quer dizer, ninguém fechando suas portas, né? E uma área que é o centro comercial de Brasília, o pulmão da cidade, de Brasília, onde passam milhares e milhares de pessoas por dia. E podia até dizer a você, são 100 mil pessoas que circulam por dia ali no setor comercial sul. Solano, certamente você, pelos dados que você coletou aí com o presidente da Associação Comercial, é possível que você esteja certo. Mas eu suponho, por ser transeunte de lá, eu suponho que sejam muito mais que 100 mil pessoas. Se a gente tem na rodoviária 700 mil, né? Se ali, eu suponho que passem muito mais. Mas, enfim, é um absurdo.
né? E é fora a questão da depredação do patrimônio ali, que tem calçadas, né? A GFI se preocupa tanto em tirar, derrubar a casa de gente de bem que tem sua economia para construir, porque não vai ali. É verdade. Para coibir aquele comércio ilegal, tráfico de droga, o diabo a quatro. Então, e o tráfico de droga rola solto, né? Quer dizer, ali não tem... Então a gente fica achando o seguinte, que as equipes do governo não se conversam. E ao não conversar, dá no que dá. Prejuízo para a população, prejuízo para o comércio, prejuízo para todo mundo. Para o próprio Estado, que deixa de recolher. Deixa para arrecadar, é por aí. Solano, você que fez a entrevista com o presidente da Associação Comercial, Kleber, o que você achou dessas preocupações dele? O que é mais prioritário, na verdade? Nós estivemos reunidos, inclusive, com o Coronel Lobo, que é da Polícia Militar, também preocupado com essa situação. Possivelmente, na semana que entra, o Ribeiro, haverá uma grande ação da Polícia Militar, como eu já disse aqui, no setor comercial sul, no setor hoteleiro sul, hoteleiro norte, no setor de rádio e televisão, e nós vamos ver a presença da polícia. Então foi preciso que desse um grito de alerta e que foi dado pelos comerciantes, pela própria associação comercial. E o Coronel Lobo está preparando uma grande operação que deverá ser desencadeada, acredito, que no início desta semana que entra. Eu queria fazer uma sugestão ao Kleber. O Kleber é o presidente da Associação Comercial. A Associação Comercial, no tempo do nosso grande amigo, companheiro, né, Lindenberg Asiscuri, a Associação Comercial, na verdade, era a entidade de representação do povo de Brasília. Era a Câmara Legislativa daquela época. E o Kleber pode, já que a nossa Câmara Legislativa toda, né, quase toda, né, salvo raríssimas exceções, por razões que ninguém consegue entender, apoia o governo que está aí, né, que é o governo considerado o pior do país, né, mas a gente queria propor ao Kleber que faça um seminário, chame as pessoas, né, para que a gente possa discutir, apresentar uma solução concreta. Se for o caso, dar uma banana para o governo, vamos fazer nós, né? Junta os comerciantes, junta todo mundo e vamos fazer o que é necessário fazer para que o setor comercial sul possa funcionar a contento, porque com esse governo você não pode contar, né? Quer dizer, o governador vive viajando, diz ele que é médico, né? Mas a saúde está no cemitério já, não está mais nem na UTI, né? E a gente fica, né, esperando o governo não dá mais para esperar, né? Mas quero agradecer muito aí a entrevista do Kleber, né? E vamos passar para outro assunto que também nos indigna muito, né? É a questão da saúde aqui no Distrito Federal. Quer dizer, nós temos um governador que dizem que é médico, né? Eu não sei, e acho até que não é, porque ele não consegue, né, curar nada, mas dizem que ele é médico. Brasília, tivemos lá no Guará a morte de uma pessoa na porta do hospital, né? Ficou esperando, falta de atendimento. Agora mesmo nós soubemos também, tivemos notícia de um médico acompanhando um paciente que estava vindo de Águas Lindas, andando de porta em porta nos hospitais. Rapaz morre, quer dizer, e tudo isso fica impune, quer dizer, esses caras que são os responsáveis ou irresponsáveis, não acontece absolutamente nada com esses caras. Eu tive a oportunidade de conversar certa feita com o secretário Rafael Barbosa, que é o secretário de saúde aqui do Distrito Federal, e cobrava o secretário, questionava muito a questão da humanidade do serviço de saúde. Porque o que a gente vê, muito mais do que a falta de equipamento, a falta de gestão, a falta de profissionais, o que mais eu sinto falta é a falta de humanidade de quem está lidando com isso. Não é possível uma pessoa vir de Águas Lindas de Goiás sair batendo de hospital em hospital, uma senhora de 45 anos infartada, acompanhada dos pais e de um médico, e o médico está chorando nas câmeras de televisão que vem acompanhando de lá do interior, porque não tem o que fazer, porque ninguém quer prestar atendimento. Isso é falta de humanidade. E a pessoa morreu? A senhora teve morte cefálica, enfim, está aí para fazer doação de órgãos, que já foi declarada a morte cefálica. Né? Agora morte o cerebral. detalhe, João Ribeiro, Então, recurso que existe. Os recursos são
E muito dinheiro, que inclusive foi jogado na construção da. Esse é o meu maior questionamento, porque eu acho que se faz saúde, se faz com competência, que está demonstrado cabalmente que não tem, né? Mas precisa existir, mas se faz sobretudo com a questão humanitária. Precisa ter humanidade, isso não existe. Isso, como é que se barra alguém numa porta de hospital? Não, olha, João, presta um atendimento, né? Eu acho que não existem mais palavras para descrever, entendeu? Essa incompetência, essa burrice desses governantes. Olha, sinceramente, eu acho que eles têm que... primeiro, estão brincando com fogo. Segundo, eles têm que torcer muito para não acontecer um dia de fúria, viu? Porque se um dia algum parente, entendeu, que perde um ente querido, entendeu, se revoltar, meu amigo, olha, e esses caras estão brincando com fogo. Sinceramente, é de uma desumanidade, de uma perversidade, de uma crueldade indescritível, viu? Olha, eu confesso a você que tenho até dificuldade, né? Porque a gente fica emocionado. Poxa, a pessoa batendo de porta em porta até morrer. Meu Deus. E como o senhor bem falou, os recursos existem, então aí a gente vê o gasto de publicidade, um gasto com geladeira, com tantas outras coisas. Aliás, eu falar em gasto de publicidade e saúde, você viu aí que flagraram o governo, mais uma vez, tentando mostrar imagens mentirosas para a população, escolher exatamente o dia que os médicos estavam de greve, né? Então os hospitais estavam vazios, para mostrar que os corredores dos hospitais não têm superpopulação, superlotação. Quer dizer, olha, além de tudo, além de incompetência, é má fé, né? Ô, compadre, que vergonha. Ribeiro, eu trago uma denúncia aqui para você. Os hospitais aqui do Plano Piloto estão sendo recomendados pela Secretaria de Saúde para que mandem os pacientes para as cidades satélites, para não impressionar a quantidade de turistas que estão chegando para a Copa de 2014. Ou seja, o turista vai chegar na porta do hospital de base ou do Agarram e vai encontrar praticamente livre, não vai encontrar doentes. E esses doentes, senhor Ribeiro, estão sendo... todos amontoados lá no... para os hospitais das cidades satélites do Distrito Federal. Há uma recomendação, inclusive, do próprio governador, para que isto aconteça. Ou seja, mostrar Brasília que não tem problema à saúde aqui na capital. Realmente é uma vergonha essa questão da saúde, a questão da segurança, a questão da educação. E não pensem que nós esquecemos, não. Nós sabemos que 1 bilhão e 800 milhões de reais do Distrito Federal, faltando 350 milhões ainda, estão soterrados naquele belo estádio. Realmente o estádio é belo. Agora, cadê o dinheiro da população do Distrito Federal, governador? Parar, né? Dá alguma explicação, né? Para de fazer essa cara de paisagem. Mas vamos falar um pouquinho também sobre o Papa, né? O Papa no domingo, rapaz, cunha uma frase extraordinária, né? Ele diz o seguinte: o jovem que não protesta não me agrada. Sejam revolucionários. Olha, um Papa dizendo isso é uma coisa extraordinária, né, não? Eu acho que o Papa deu... O Papa é um cara, né? Comentávamos aqui no programa anterior e volto a dizer, o Papa deu demonstrações de liderança mundial. Não vou nem discutir o aspecto espiritual, né? Que foi inequivocamente, ele é um homem que inspira tranquilidade e paz, né? E transpira isso também. Mas sobre o aspecto da liderança dele como liderança mundial, o que ele falou, a forma como ele se expressou e abordar temas importantes, a própria questão do homossexualismo, né? Quando ele fala assim, desassombrado, falou, entrou na questão da droga, né? Da corrupção no Vaticano. Da corrupção. Então ele abordou aqui de uma forma tão tranquila, mas que está disposto a aprofundar. Eu acho que ele abre o debate. Eu acho que a Igreja Católica, pelo que a gente conhece e sabe, nunca se propôs a discutir tão abertamente esses temas, principalmente
em relação à questão do homossexualismo, que é uma coisa tão pacificada hoje no meio comum, tão atual. O João, o Papa trouxe uma esperança. O Papa trouxe um otimismo à juventude, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Ele deixou uma lição de vida, de humildade que está faltando, inclusive, em muita gente neste país, inclusive naqueles que governam. Eu posso dizer aqui no programa, abertamente, Papa, você é o cara. Você deixou uma lição de vida para todos nós na sua visita aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que o Papa deixou a lição de vida principalmente para aqueles que governam, né, Salando? Não foi para incluir, principalmente para os que governam. Mas aí eu acho que sobre esse aspecto, voltando, gostaria de enfatizar bem, ao abordar essas questões, o Papa mostra que é um sujeito atual, é um homem atual, aberto, e ele fala a linguagem do mundo, né? Está aberto, abre a igreja para o mundo todo e está mostrando que ele quer captar fiéis. E eu acho que a grande mensagem dele, João, é exatamente isso. Ele encerra dizendo o seguinte: sejam revolucionários, ou seja, não tenham medo da mudança, o germe do inconformismo que está sempre no espírito do jovem tem que ser mexido, tem que ser estimulado para que a gente possa promover as mudanças necessárias. E a lição de humildade, porque aí não é só questão de palavras, né? São gestos, né? São atos que ele praticou ao longo do seu tempo aqui no Brasil, né? De uma semana. São gestos assim tão humildes que deve ter envergonhado muitos governantes nesse país, né? Quer dizer, ele contando onde janta lá no Vaticano, né? E aqui os caras cobraram R$335 num jantar em homenagem a não sei quem, depois se descobre que era dinheiro público. Quer dizer, é uma vergonha. Os caras utilizam o Estado como se aquilo fosse seu, né? Infelizmente, nós ainda temos muito a aprender. Mas eu quero encerrar essa parte, João, para chamar o próximo bloco, né? Dizendo que eu recebi uma mensagem. Você sabe que eu escrevo alguns artigos, né? Normalmente eu gosto de escrever ainda sobre o impacto da emoção. Eu acho que se torna mais verdadeiro. E eu escrevi um artigo sobre o Papa Francisco, intitulado A Simplicidade Majestosa, né? E recebi muitos comentários sobre isso, né? Mas teve um que eu acho que sintetiza tudo, né? Uma amiga minha evangélica me disse o seguinte: esse é o Papa semeador. Esse é o semeador que a parábola fala, né? Mas o Tribuna Livre volta já já. Agora vamos falar um pouco de esportes. E para falar de esportes, nós temos nosso amigo João Eduardo Zisma, né, que é torcedor do Santa Cruz, o que, né, já mostra que ele não entende tanto assim de futebol. E temos também um convidado muito especial, que é o nosso amigo Luiz Simplício, né? O Luiz Simplício, dia 25 de junho, teve o privilégio de estar nas cabines de rádio do Estádio Mineirão, onde ajudou a comentar, né, o jogo Atlético Mineiro e Olímpia, e o Galo conquistou seu título, né, esse título inédito, né, para o estado de Minas Gerais, para a torcida do Galo. Mas vamos começar aqui lhe dando boas-vindas, Simplício, e fala um pouco para a gente sobre essa questão aí do título do Galo. Foi um título maravilhoso. A torcida do Atlético estava esperando esse título já há muitos anos, desde 71, né? Já havia até uma gozação com a torcida do Atlético, que era um cavalo paraguaio que nunca conseguia conquistar título nenhum. Mas aí houve o time se superou durante a competição, né, com o Cuca, teve vários pênaltis, o Vitor defendeu o pênalti no fim de jogo, teve disputa de pênalti contra o time argentino, o melhor time argentino do momento, Newell's que é o Boys, Newell's né? Boys, exatamente. E teve a vitória épica, né, no Mineirão, né, contra o Olímpia do Paraguai, um jogo fantástico, onde teve prorrogação, pênaltis, e foi maravilhoso, uma festa assim que tomou Belo Horizonte em larga escala. Perfeito, aí os cruzeirenses voltaram para casa, né, Não, Joãozinho? os cruzeirenses sumiram, né? Sumiram de Belo Horizonte. Devem estar sumidos até hoje. Eu acho que mais que
comentava já no programa passado, eu acho que mais do que o pênalti defendido pelo Vitor, já no News Old Boys, enfim, foi a escorregada do Ferreira. Ali foi determinante. Ali foi determinante, porque se ele faz aquele gol, né? Ali jogou o azar do Cuca pra fora, apagou, inundou o Mineirão de sorte. Uma coisa louca, né? Mas vamos falar também do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro voltou com carga total aí. E nós tivemos na última quarta-feira, o Fluminense desbancou o Cruzeiro. O Cruzeiro estava na liderança do campeonato. O Fluminense foi lá com um gol de Fred. Depois de perder um pênalti, o Fred foi lá e fez um gol de cabeça. E você veja como um gol é importante, né? O Fluminense estava na zona de rebaixamento e agora é 11º colocado, né? Você acha que a demissão do Abel e a chegada do Luxemburgo tem algo a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Eu, de início, fui contra a demissão do Abel, mas eu observei que o time estava numa zona de conforto, né? E precisava de uma chacoalhada. Então o Luxemburgo ele entrou no Fluminense numa situação diferente. Então o Luxemburgo, nos outros times, ele entrou como se fosse um astro, e no Fluminense ele é um empregado do Celso, né? Do Celso Barros, que é o patrocinador do Fluminense, e tendo que mostrar serviço, porque ele já vem também com uma série de derrotas, né, profissionais. Eu acho que desde 2004 que ele não ganha nada. Exatamente. Assim, então, não consegue mais montar time aqui no Brasil. Difícil de fazer time. Então ele tem a necessidade de mostrar serviço, e o time do Fluminense também vinha de uma série de insucessos. Então juntaram esses dois times, técnico e time vencedores, mas que não vinham de bons resultados. E aí então conseguiram esse resultado que é fantástico, vencer o líder do campeonato. E a gente acredita que esse time não sei se você a gente, olha pessoal, quando o Simplício está dizendo a gente, é porque ele também torce pro Fluminense. A gente né? Mas ele, como Santa Cruz, também não deixa de ter uma pontinha. Ele é Santa Cruz titular, mas é flamenguista de reserva. Então mas vocês analisam tudo com paixão, com o estado do Fluminense. Eu estou do lado de fora aqui, eu posso analisar melhor. Mas a verdade é o seguinte, o Fluminense não individualmente não é. Os jogadores não voltaram para essa etapa do Brasileirão, enfim, esse segundo semestre, da mesma forma que foi o primeiro semestre, o ano passado. O Fred não é o mesmo Fred do ano passado, não é o mesmo Fred da seleção da Copa das Confederações. Né? Fez um gol essa semana, tirou o Fluminense do sufoco, mas está aí. O Gol, que jogou muito bem ano passado, aliás, em 2010 e 2012, junto com o Léo Deusé, foram considerados a melhor defesa. O Deco, que é um jogador brilhante, inteligentíssimo, também está outra negação. Thiago Neves perdeu, tudo bem. Mas o Thiago Neves também ia e vinha, era um jogador que não... E o Cavalieri está tomando peru. Né? Sem nenhuma conotação a peru do Cavalieri, né? Da história da foto, mas está tomando peru à vontade. Então o Fluminense, amigos apaixonados de colores, está deixando a desejar. Não vai ser Luxemburgo que vai salvar, não. Porque eu já vi esse filme lá do Flamengo, hein? Luxemburgo não salva time, não, cara. Tá certo. Isso é porque ele está dizendo que ele não fala com paixão. Ele está torcendo contra o Fluminense. Não estou torcendo contra, não. No final do ano, nós vamos apresentar a você o nosso título, tá certo? E não é título protestado, não, viu? Mas olha, só para fechar essa questão do Fluminense, continuar falando um pouquinho mais forte, eu ouvi uma tese muito interessante que serve depois para a gente até discutir. Na verdade, a grande perda do Fluminense foi o NEM, que era a válvula de escape para o contra-ataque. Ou seja, o NEM segurava a bola no ataque, dava tempo do restante do time chegar, e com isso, né? Mas, continuando a falar do brasileiro, amanhã nós vamos ter um grande jogo aqui em Brasília, né? Flamengo e Atlético Mineiro, né? E o Flamengo voltou para a zona de rebaixamento depois de ter levado aquela sapecada lá do Bahia, né, de 3-0. E o Galo, rapaz, está invicto, não ganha de ninguém depois que ganhou a Taça Libertadores. Que história é essa? Levou uma lapada do Cruzeiro de 4-1, perdeu a invencibilidade no estádio Independência para o Atlético Paranaense, né? Perdeu de 2-1 para o Atlético, e amanhã vai enfrentar o Flamengo. E aí? É complicado. O Atlético Mineiro, é natural que o time dê uma
uma recaída, né? Até porque os jogos que o Atlético enfrentou durante a Libertadores foram jogos que exigiram muito tecnicamente e psicologicamente. Então o time deve estar em êxtase, né? Ganhou o título, mas não é a mesma coisa de você disputar no top de toda a sua técnica e capacidade. É ressaca. Ressaca da vitória, é verdade. Mas o Campeonato Brasileiro não pode demorar muito essa ressaca, não, porque se entrar na zona de rebaixamento, irmão, depois para sair, como dizia nosso amigo Maurício, é um terreno pantanoso, o rapaz fica segurando ali essa coisa. A minha preocupação em relação ao Flamengo é o seguinte, que ele precisa fazer 3 gols para valer 1, né? Tá difícil a situação. E é porque não fala com paixão, você já viu, né? É incrível, rapaz, realmente. Mas olha, telespectador, você deve ter percebido, eu vou fazer a apresentação, né, mais completa. O Luiz Simplício, que é um grande amigo e que esteve comentando o jogo do Atlético Mineiro com o Olímpia, né, testemunhando lá aquela vitória épica do Galo, né, ele é irmão do nosso companheiro Maurício Leandro, né, e também gosta de futebol e também é torcedor do Fluminense e também acompanhava Maurício comentando jogos, né? Então esse bloco de esportes, dessa semana nós estamos homenageando o nosso companheiro Maurício Leandro, né, que nos deixou tão precocemente, né? Mas nós temos a certeza que ele está, neste momento, em melhor companhia, né? Mas quero agradecer também a um grande amigo, né, que nos ajudou, inclusive, a fazer o fecho deste bloco, que é o companheiro Ailton Dias, né? O Ailton Dias nos mandou algumas narrações, né, do nosso companheiro Maurício Leandro, né? E queremos encerrar o bloco aqui fazendo uma homenagem, né, ao nosso amigo Maurício, né, com a última narração dele no jogo Atlético Mineiro e Olímpia. Bem, mas no espaço do consumidor temos aqui o Dr. José Vieira, que tem aí uma série de questões para responder, né, ao nosso telespectador. E aí, Dr. José Vieira, quais as respostas aí que você tem a oferecer para o nosso telespectador? Bom dia, Dr. Ribeiro, bom dia a todos. Olá, consumidor. Quando você vai a um bar, uma casa noturna, você está assumindo uma relação de consumo com o estabelecimento. E geralmente esses estabelecimentos lhe passam um papel chamado comanda. Essa comanda, em princípio, não tem cobertura legal pelo Código de Defesa do Consumidor. E aquela multa que o estabelecimento cobra de você é totalmente irregular. Você não deve pagar, porque o consumo, ou seja, o desaparecimento dessa comanda e o controle de consumo, bem como o controle do estoque, é da responsabilidade do estabelecimento e não seu. Ontem um cidadão me fez essa pergunta, que foi a um bar, numa casa noturna, e recebeu a comanda. E a hora de pagar a conta, a comanda havia desaparecido. E o estabelecimento lhe aplicou uma multa de R$150. Ele pergunta o que fazer. Nesses casos do sumiço da comanda, como eu já disse, a responsabilidade do controle do consumo é do estabelecimento e não seu. Caso persista a cobrança dessa multa, pague, mas peça uma nota discriminativa de todo o valor que você está pagando, porque aí você tem um documento como buscar o ressarcimento dessa importância pela via judicial. É interessante você prestar atenção muito nessa multa, que é irregular. Próximo sábado estaremos de volta.
Bem, o tema é muito palpitante, nós poderíamos ficar aqui conversando, né? Avançando a tarde inteira, mas o tempo é curto e a gente tem só meia hora, né? Então eu quero agradecer muito o repórter do Planalto, né? O festejado Luiz Solano, quero agradecer o João Eduardo Zisman, né? Nosso articulista político, né? E quero agradecer também ao restaurante Esquina Mineira, agradecer a Prismac Turismo, mas principalmente quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, pela sua paciência, pela sua audiência, né? E convidá-lo para que, se Deus quiser, sábado que vem, estejamos juntos novamente. Até lá.